Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Efraim Batista, pela graça de Deus, pastoreando a Assembleia de Deus em Santa Inês, Maranhão, igreja filiada à SEADEMA e à CGADB. A nossa convenção é dirigida, administrada pelo pastor Francisco Raposo e o nosso conselho de educação da nossa convenção é coordenado pelo pastor Rosivaldo. E nesta semana, o SEC, Conselho de Educação Cristã, propõe, durante já algum tempo, que em cada dia da semana aproveitemos a proposta de leitura diária da nossa revista de adultos, da nossa escola bíblica dominical, para aprofundarmos o conteúdo bíblico e teológico da nossa lição. O conteúdo bíblico, teológico e prático da nossa revista de adultos da Escola Bíblica Dominical. O assunto desta semana: as nossas armas espirituais. O comentador da lição desse trimestre, pastor Osiel Gomes, destaca que as nossas principais armas espirituais podem ser identificadas como a palavra, a oração e o jejum. Com estas armas, é possível ao crente vencer o inimigo com a palavra, permanecendo certamente em oração e jejum e identificando as estratégias do inimigo para que possa vencer. A leitura deste sábado é proposta pela própria revista, baseada em João, capítulo 17, versículo 9, e dos versículos 20 a 22. Eu rogo por eles, disse Jesus, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus afirmou isso na sua oração sacerdotal, diante dos seus discípulos e orando pelos seus discípulos. No versículo 20, nos versículos 20 ao 22, está escrito: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Aqui temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, orando em favor dos seus discípulos que estavam ali. Perceba que no início da oração, Jesus ora por si mesmo e agradece ao Pai pela missão que tinha vindo realizar no mundo. Agora, em segundo lugar, no capítulo 17, Jesus ora pelos discípulos que estavam com ele naquele momento e agradece ao Pai por eles. Mas a seguir, antes que terminasse sua oração, Jesus ora pelos discípulos que haveriam de crer nele, que haveriam de segui-lo, que haveriam de unir-se ao rebanho, como ele mesmo menciona nesta oração. Assim, na leitura diária deste dia, que se refere principalmente à leitura da palavra, à oração e ao jejum, para podermos alcançar a vitória completa, pois a proposta é estudando a palavra, orando e jejuando. Ora, eu preciso estudar a palavra como professor da EBD, mas também como aluno, como pregador, mas também como ouvinte. Você, querido aluno, você, querido professor, jamais deve afastar-se da meditação diária da palavra, porque a palavra é inspirada, conforme 2 Timóteo 3,16, diz claramente que a Escritura
E aqui é uma referência à própria Bíblia. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja preparado e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui se destaca no versículo 16 o termo grego theopneustos, que é uma referência à inspiração. Esse é o grande diferencial da Bíblia. Essa é a diferença da Bíblia como um livro. Ela não é um livro comum. Ela não é um livro como os demais, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Paulo faz essa afirmação. A Escritura é divinamente inspirada. E porque é inspirada, ou seja, ela tem o theopneustos do Todo-Poderoso. Ela tem a inspiração de Deus. Ela foi supervisionada por Deus. A sua escrita foi orientada, guiada, dirigida. E como Pedro afirma em uma de suas epístolas, na segunda epístola, no capítulo 1, ele chega a dizer que homens santos, da parte de Deus, escreveram a Bíblia, escreveram as Escrituras, mencionaram, declararam as profecias inspiradas. E esse texto diz literalmente que os escritores foram carregados por Deus, isto é, dirigidos, orientados, supervisionados. O Espírito Santo soprou, conforme o termo que fizemos menção de 2 Timóteo 3,16. Theopneustos, sopro de Deus. Foi o sopro de Deus, assim como ele soprou lá no início, para que o homem se tornasse alma vivente, para que recebesse o fôlego de vida e se tornasse alma vivente. De igual modo, Deus soprou com o seu Espírito Santo na mente, no cérebro, na inteligência, na intelectualidade daqueles que foram os escritores da Bíblia Sagrada. Por isso, chamamos a Bíblia de Palavra de Deus. Por isso ela é poderosa. Por isso ela tem autoridade. Ela é chamada de a espada do Espírito, na armadura que foi mencionada por Paulo em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Ali aprendemos que existem várias peças, várias ferramentas na armadura espiritual. E é por causa disso que vale a pena eu e você nos esforçarmos para termos uma prática diária de leitura da Bíblia, de oração e todas as vezes que pudermos, todas as ocasiões propícias, aproveitarmos para praticar o jejum bíblico, o jejum coerente, adequado, diante de Deus, com um propósito, para agradar ao Deus Todo-Poderoso. Tenha uma boa escola dominical, debaixo da bênção de Deus, estudando a palavra, orando e observando o jejum como armas espirituais. A Bíblia, a oração e o jejum. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.